Olá pessoal do Me Salva, continua então nossa série de aulas sobre hidrostática. Nessa aula a gente vai falar sobre vasos comunicantes. É interessante que antes de ver essa aula vocês vejam a aula de pressão hidrostática, que é sobre a pressão no interior de um líquido, que é justamente o tipo de coisa que vai ser importante nesse assunto aqui. Então olha só, um vaso comunicante, aliás, vasos comunicantes são basicamente vasos que estão conectados, ou seja, que existe uma comunicação entre eles. É só isso. E o que vai ser interessante dos vasos comunicantes é o seguinte, aquilo que a gente falou quando falamos no vídeo sobre lei de Stevin, que diz que pontos na mesma altura e no mesmo líquido em equilíbrio sempre vão ter a mesma pressão. Então eu tenho o mesmo líquido aqui distribuído nesses três vasos e existe uma comunicação, eu posso garantir que pontos na mesma altura e no mesmo líquido em equilíbrio vão ter a mesma pressão, independente do lugar onde esses pontos estejam, desde que eles estejam na mesma altura. Olha só, se eu, por exemplo, pegar esses pontos aqui, ó, vamos dizer que esse é o ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Todos eles estão na mesma altura, todos eles estão no fundo e estão no mesmo líquido. Eu sei que a pressão nesses pontos é igual. Então eu posso dizer que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, que é igual à pressão no ponto C, que é igual à pressão no ponto D. Isso vale para qualquer altura, tá? Por exemplo, se eu pegar esses três pontos aqui, ó. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho o ponto E, o ponto F e o ponto G. São pontos que estão na mesma altura e no mesmo líquido, eu posso dizer que eles têm a mesma pressão. Então, a pressão no ponto E vai ser igual à pressão no ponto F, que também é igual à pressão no ponto G. Então, a ideia básica de vasos comunicantes é partir disso aqui. Olha só, como que isso pode aparecer? Um exemplo muito comum é quando eu pego um vaso comunicante e coloco nele líquidos immiscíveis. O que é isso? Dois líquidos que não vão se misturar. Então eu peguei um vaso aqui que tinha esse líquido laranja e eu acrescentei nele esse líquido rosa, só que eles não se misturam, como por exemplo água e óleo. Daí eles ficaram desse jeito aqui. Uma pergunta que eu posso te fazer é o seguinte, eu posso te dizer a densidade de um dos líquidos, no caso eu te disse a densidade do líquido 1, que é esse líquido laranja, e eu posso te perguntar a densidade do líquido 2, por exemplo. Eu tenho como relacionar esses dois líquidos só olhando para o desenho. Como que tu vai fazer isso? Olha só. A ideia básica desse tipo de exercício é justamente partir disso, que pontos na mesma altura e no mesmo líquido tem que ter a mesma pressão. E normalmente o que mais ajuda é tu olhar justamente aqui onde tem, nessa altura onde tem a divisão dos líquidos, olha só. Então eu vou olhar para essa altura aqui, justamente no lugar onde existe a mudança do líquido. Se eu pegar esse ponto, vamos chamar de ponto A, e esse ponto aqui, que está bem na divisão, mas eu ainda posso fazer de conta que ele está no líquido laranja, vamos chamar de ponto B. Como eles estão na mesma altura e praticamente no mesmo líquido, esse aqui ainda está um pouquinho no laranja, eu posso dizer que a pressão no ponto A tem que ser igual à pressão no ponto B. Se eu pegasse dois pontos aqui embaixo, também a pressão seria igual. Se eu pegasse um ponto aqui e outro ponto aqui, eu não posso dizer que a pressão é igual, porque eu não estou falando da mesma... Seria a mesma altura, mas não seria o mesmo líquido dos dois lados. Então tomem cuidado com isso. Mas normalmente o que mais vai ajudar a resolver o exercício é olhar justamente para a pressão na divisão. Então olha só, a pressão no ponto A tem que ser igual à pressão no ponto B. Como que eu calculo a pressão no ponto A? É só tu ver quem é que está fazendo pressão nele, olha só. Se ele estivesse aqui em cima, a pressão teria sido feita pelo ar, seria a pressão atmosférica. Como ele está aqui embaixo, a pressão que ele está sentindo é a pressão que vem do ar, mais a pressão feita por essa coluna de líquido. Tá? Então a pressão no ponto A, vou escrever aqui embaixo, é a pressão atmosférica mais a pressão feita por essa coluna de líquido, que a gente calcula. A pressão de uma coluna de líquido é a densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes essa altura de líquido em cima dele. Então a pressão no ponto A é a pressão atmosférica mais a pressão dessa coluna, que é dGH. E isso tem que ser igual à pressão no ponto B. Como que eu calculo a pressão no ponto B? Olha só. Se o ponto B estivesse aqui em cima, a pressão nele seria a pressão atmosférica. Como ele está aqui embaixo, a pressão nele é a pressão atmosférica mais a pressão dessa coluna de líquido, mais dGH. Só que, claro, como eu estou falando desse líquido, eu vou usar a densidade desse líquido e a altura desse líquido. Agora, olha só.
A pressão atmosférica está dos dois lados, eu posso passar para lá. Essa pressão vai cortar com essa, né? Então eu vou ficar aqui. Densidade dGH. Isso aqui é tudo para o líquido 1, né? Tem que ser igual a dGH para o líquido 2. O G está dos dois lados, eu posso passar dividindo, então ele vai cortar. E se eu só passar dividindo, eu vou ter que... Vou passar de... olha só, vamos substituir os valores, né? A densidade do líquido 1, o exercício me disse, ela vale 1000. A altura dessa coluna que está aqui em cima desse ponto é 10 centímetros. Do outro lado eu tenho a densidade do líquido 2, é justamente o que eu quero saber. E essa altura de líquido em cima do ponto, que é o que vai aqui na fórmula, é 20 centímetros. Se eu isolar a densidade do líquido 2, que é o que eu quero saber, eu vou ter 1000 vezes 10 fica 10.000, sobre 20, dividido por 20 é igual a D2. Tu pode cortar os zeros, então tu fica com 1000 dividido por 2, isso vai dar 500. Então a densidade do líquido 2 são 500 kg por metro cúbico. Tá? Então a ideia básica para resolver esse tipo de exercício qual que é? A minha dica é, olha para a divisão dos líquidos. Nessa altura aqui, pontos na mesma altura e no mesmo líquido tem que ter a mesma pressão, então a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Qual que seria a pressão no ponto A? É a pressão atmosférica mais a pressão dessa coluna. Qual que seria a pressão no ponto B? A pressão atmosférica mais a pressão dessa coluna. Depois é só substituir os valores. A pressão atmosférica vai se cortar, daí a pressão dessa coluna tu substitui os dados desse líquido, a pressão dessa coluna tu substitui os dados daquela coluna, tu vai achar a densidade do líquido 2. Reparem que a densidade do líquido 2 deu metade da densidade do líquido 1, e isso faz sentido, porque eu estou dizendo que essa pressão é igual a essa, mas eu tenho o dobro de líquido para fazer a mesma pressão. Então faz sentido que ele tenha que ter a metade da densidade, já que o dobro da altura de líquido faz a mesma pressão. Então tá, por essa aula era isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.